noite, terça-feira, 6 de março, estamos ao vivo e a partir de agora você acompanha o programa Ponto de Vista pela TV BE Canal 11 Joinville. Agora, 9 horas, 1 minutinho em Joinville. E você já sabe, o programa Ponto de Vista debate os assuntos que foram destaque durante a semana na mídia, em nível municipal, nacional, estadual. E, claro, sempre focando Joinville, sempre trazendo Joinville como pauta principal. E a semana já começou movimentada em Joinville. Discussão sobre mudanças no trânsito da Avenida Santos Dumont e novidades para um dos principais pontos turísticos de nossa cidade, a Rua das Palmeiras. Em nível nacional, o destaque vem da Câmara dos Deputados, com o projeto da nova Lei Seca, isso mesmo, que visa tratar de maneira diferente quem bebe até 6 decigramas de álcool, é isso mesmo. Esses são os 3 assuntos que eu estarei debatendo com os meus convidados no programa de hoje. E para esse nosso bate-papo, nosso ponto de vista desta terça-feira, eu recebo o presidente da Rede Móveis Joinville, Silvano Gaspar Rosa. Ele é administrador de empresas e corretor de imóvel há 12 anos. É também gerente de vendas da imobiliária Vila Real. Recebo também, claro, sempre um colega de comunicação hoje, não na área do jornalismo, mas sim da área da publicidade, o publicitário Douglas Hoffman, sócio da EDPS Comunicação e Marketing, foi presidente estadual da CDL Jovem de 2008 a 2010 e atualmente é diretor da CDL Joinville. E agora eu dou uma boa noite para os meus convidados. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Débora. Muito obrigada pela presença de vocês. E lembrando que você também pode participar do programa Ponto de Vista com a sua opinião. Você pode participar através do nosso Twitter. Se você quiser dar a sua opinião sobre um dos nossos assuntos, @ponto de vista 3. Estaremos falando sobre a duplicação da Avenida Santos Dumont, sobre a Rua das Palmeiras e sobre a nova Lei Seca. Então, participe. Lembrando, sempre o nosso convidado. Pelo e-mail também você pode participar. Nosso e-mail pontodevistatvbe@gmail.com. Bom, e o assunto é polêmico e já se discute há muito tempo em Joinville. Além de ser uma grande reivindicação dos moradores do Bom Retiro, as mudanças e a antiga reivindicação da proposta de duplicação da Avenida Santos Dumont têm gerado muita discussão e polêmica. E o assunto voltou à pauta dos jornais de Joinville nessa semana. Especialistas na área da engenharia estão apresentando alternativas que vêm dividindo opiniões. Uma delas seria a instalação de 3 faixas na Santos Dumont, eliminando-se o cruzamento e instalando-se rotatórias para retorno. É uma alternativa. Outra alternativa seria a implantação do binário da Santos Dumont com a Tenente Antônio João, proposta que já ouvimos em algumas campanhas eleitorais. Também uma terceira opção e que já se discute há muitos anos e, claro, esse ano temos campanha eleitoral e em toda a campanha eleitoral o assunto volta às propostas dos nossos candidatos, que é a tão esperada duplicação da Avenida Santos Dumont. E é a esse o primeiro ponto de vista que eu quero saber dos meus convidados. A opinião de vocês sobre mais essa novela, eu digo uma novela que ainda não tem um capítulo final, que é a Avenida Santos Dumont. Como vocês estão vendo essas propostas que hoje estavam nos nossos jornais, que são 3 propostas diferentes, mesmo que a duplicação já seja uma reivindicação antiga e que se diga há tanto tempo que será feita? Douglas, começa com você. Débora, a Santos Dumont, quem utiliza ela diariamente, sabe os problemas que ela tem, né? No horário das 7 horas da manhã até as 8, 8 e pouco, é terrível de andar na Santos Dumont. Depois, no horário do final de tarde, também é bem complicado, o pessoal indo para a universidade e, ao mesmo tempo, saindo das indústrias que ali estão instaladas, né? E eu acredito que já está mais do que na hora de fazer, na minha opinião, um binário mesmo com a Tenente Antônio João, onde a Tenente Antônio João levaria sentido centro-bairro e a Santos Dumont viria numa linha reta até o centro da cidade, né? Hoje ainda acompanhei o Twitter do vereador Patrício Destro, que ele falou que desde o ano passado vem pedindo uma série de notícias sobre a Santos Dumont e a resposta é que não tem verba para isso. Então agora temos que aguardar para ver o que pode acontecer.
Tanto que os moradores do bairro Bom Retiro, eu estava me lembrando até hoje, quando eu estava estudando e pesquisando sobre a pauta, alguns 3, 4 anos atrás, eu participei de uma reunião da Associação de Moradores do pessoal ali do Bom Retiro, e eles já discutiam e já clamavam por essa duplicação, porque a grande ideia deles é a duplicação. E o Gaspar me comentava antes de começarmos o programa, que trabalha no ramo imobiliário, que hoje existe uma dificuldade também de muitos empresários, muitas empresas, e que temos muitas empresas, das pessoas quando cita-se em Santos Dumont, evitam, né, Gaspar? A Avenida Santos Dumont, a região da Avenida Santos Dumont é uma região industrial, né, com um zoneamento bem extenso. São zoneamentos assim que permitem várias categorias de indústria, como transportadoras e tudo mais. Transportadoras, até algumas fundições limitadas, mas permite. E com isso, quando você oferta um imóvel na Santos Dumont, né, eles primeiro recuo é lá não dá por causa do trânsito, porque na hora de escoar a produção deles, eles vão ter uma dificuldade muito grande, né? Como daqui a pouco precisar vir ao centro em quase qualquer horário hoje, né, Douglas? A Santos Dumont hoje não está fácil em qualquer horário. Você pode ir no meio da tarde, você vai lá na fila indiana de sempre, né? Agora o Douglas comentou uma coisa que hoje, lendo no jornal, justamente o sentido que eles viram que era mais favorável era o sentido horário, né? Que subiria pela Santos Dumont e desceria pela Tenente, né? Só que aí tem a questão do asfaltamento da Tenente Antônio João, que também é promessa vai longe. de muito tempo e que teria que ser feito primeiro o asfaltamento ali, para que se fizesse esse binário, né? Tem que ser analisado também a questão do shopping, da universidade, né, Débora, que está lá já há alguns anos. Tem um empreendimento novo saindo ali do lado do shopping, Auriplaza, alguma coisa assim também, que também vai ser comercial, né? Então tem que analisar todos esses pontos. Me preocupa muito a questão de aeroporto, porque quando alguém chega na cidade, é a linha de entrada da cidade. E não é um cartão postal muito atraente, né? Não, de passagem. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Quando a gente consegue pousar em Joinville, né? Mas isso ultimamente tem dado, o tempo tem colaborado aí. Mas aí no meu ponto de vista, você viria da Santos Dumont, teria que atravessar ela para pegar a Tenente Antônio João, voltar e atravessar de novo aqui no final João Colim Blumenau, né? Eu acho que criaria um gargalo ali. Porque a grande discussão e a grande polêmica é desafogar esse trânsito e tentar eliminar esses grandes gargalos que, claro, não é somente na Santos Dumont que temos hoje, né? Mas as soluções têm que ser discutidas, têm que ser debatidas e principalmente com a comunidade. Eu acho que a Câmara de Vereadores também já fez audiência pública para discutir, então não é um assunto que novidade, né? Voltou-se agora porque tem aí, bem como o Douglas disse, um grande entorno aí. Hoje temos um shopping próximo, a nossa faculdade, universidade está crescendo cada vez mais com mais número de alunos e as empresas também da região crescendo. Até me chamou a atenção de os lojistas do Shopping Garden, né? Pagar um projeto, né? Pagaram um projeto para realmente dar uma luz à prefeitura, já que sabem que com a prefeitura é tudo mais moroso, né? É verdade. Então os lojistas se reuniram, isso eu acho que é importante, a iniciativa privada interferir às vezes porque faz a coisa acontecer mais rápido, e fazer esse projeto inicial, dar sugestões de outras formas, dar medidas paliativas, né? Se nós temos medidas paliativas, qual que seria hoje? Fazer duas vias indo para o sentido aeroporto, né? E uma voltando, né? O problema de nós fazermos essas medidas paliativas é que o poder público se acomoda, né, Douglas? Sem dúvida. Então, nós fizemos um paliativo, né? E tem que acreditar, né? Esse negócio de provisório, o olho do caranguejo está para fora até hoje, né? Essa é boa, essa é boa. Provisório e muitas vezes o provisório acaba se tornando permanente, né? E se o empresariado está querendo colaborar com a prefeitura, né, Débora? Eu acho que podemos sim estar pensando Joinville aí, não de imediato de novo, não uma medida para agora, né? Mas está planejando isso para daqui 1 ano, 2, e que depois não precise daqui 5 ter que ser refeito, né? É verdade. Há alguns anos o cruzamento ali da Santos Dumont com a Dom Bosco também é um
pepino ali grande, que quem vem pela Dom Bosco é muito difícil de conseguir sair na Santos Dumont em qualquer horário. Tem um sinaleiro um pouco antes ali que não é em nenhum cruzamento, ele fica no meio da Santos Dumont, né, que poderia ser levado um pouco mais para frente, ou talvez uma rotatória ali para ficar mais fácil, de imediato. Mas temos que pensar a Santos Dumont ali para o futuro, porque é uma região que tem muito a crescer. Verdade. Algo mais a complementar quando o assunto é Santos Dumont? Gaspar, você que está no setor imobiliário e conhece ali a região. Eu acredito que o gargalo se dá maior hoje na Tenente Antônio João com a Santos Dumont, né? Mas eu acredito que esse fluxo ali é muito grande e de repente não teria que pensar só nesse trecho, né? Nós temos que projetar de repente já uma alternativa maior para o aeroporto, porque hoje as empresas não vão para Santos Dumont por essa dificuldade. A partir do momento que elas forem, os empreendimentos aumentarem lá, que tem uma região enorme de terrenos que cabem empreendimentos, tanto residenciais no lado do Aventureiro, como industriais no lado esquerdo da Santos Dumont, quem vai para o aeroporto, eu acho que aumentaria muito o fluxo. E a cidade está crescendo, Já tem que pensar para todos maior. os lados também, né? E o nosso aeroporto também, existe a grande discussão de se tornar um aeroporto de cargas e bem como ampliação. Com a ampliação de aeroporto, a frequência de passageiros e chegadas também se torna bem maior. Mas a gente vai voltar daqui a pouquinho falando sobre outro assunto que foi destaque em Joinville hoje. Será que ela realmente vai voltar a ser revitalizada como era antigamente? Um dos nossos principais cartões postais, afinal de contas, quem já não parou na frente da Rua das Palmeiras para registrar e levar, seja turista ou nós moradores de Joinville, ter uma lembrança da Rua das Palmeiras? Ela pode ser revitalizada. É nosso assunto no próximo bloco. Se você quiser participar, dar a sua opinião, pode participar através do nosso Twitter, @PontoDeVista3. Eu espero você. É um minutinho só. Até já. Vamos lá. Polêmico, né? É polêmico. Eu vou quando eu entrar aqui na Rua das Palmeiras, eu vou abordar um pouquinho, eu vou puxar um pouco ali, porque a via gastronômica, Douglas acompanhou também muito bem, que foi, quando que eles começaram a fazer o lançamento daquele totem, tu lembra, Gastão? Não era o prefeito Carlito ainda, era o Tebaldi, né? Era o Tebaldi, que eles inauguraram o totem. Colocaram o totem, mas acho que foi 2008, que foi 2007, que 2008 o Carlito assumiu. Não, 2008 ele foi eleito, assumiu em 2009, então foi 2008. Não, foi... isso. A eleição foi 2008, né? 2009, ele assumiu em 2009. E aí, tipo assim, a previsão deles é que fique pronto em maio. A Rua das Palmeiras? A Rua das Palmeiras. Se for só aquele corredor no meio, tudo bem, né? Em maio, maio de 2012, com custo de 417 milhões. Só que o projeto ali é deixar... Estamos de volta com o programa Ponto de Vista desta terça-feira, 6 de março. Passado aí Carnaval e todas as outras festas, agora o nosso Brasil já está andando e Joinville já começa a andar. Esperamos que ande com bons projetos. Discutimos no bloco anterior a questão das mudanças no trânsito que envolvem a Avenida Santos Dumont, tão polêmica e tão discutida já há tantos anos em nossa cidade. Agora, 9h15, e o nosso assunto agora é ela, considerada aí um dos grandes cartões postais de Joinville, mas também, infelizmente, abandonada há muitos anos. E agora recebe um projeto que leva o nome de Requalificação Urbana da Rua das Palmeiras, anunciada no dia de ontem pela Prefeitura Municipal. O local, que hoje está abandonado e muitas vezes evitado por pedestres pela falta de segurança, pode voltar sim a ser chamado de um cartão postal de Joinville. O projeto, que vem sendo discutido desde 2002, agora pode realmente sair do papel e atender também uma antiga reivindicação de todos nós joinvilenses. E eu quero perguntar para os meus convidados já, estava na hora de tirar do papel o projeto Rua das Palmeiras, que já foram também
vários projetos discutidos ali para que várias coisas se criassem naquele entorno. Como é que vocês estão vendo essa chamada de requalificação da Rua das Palmeiras? Débora, a Rua das Palmeiras, a gente vindo buscar mais informações, eu já só lembro da Rua das Palmeiras. Você é de Joinville, Sou né? de Joinville, sou natural de Joinville. Só lembro da Rua das Palmeiras já com as interseções, não lembro com aquele corredor, né, que dava a visão direta ao Museu dos Imigrantes nos fundos lá, tá? Que eu acredito que seja muito mais bonito, né? Que foi um projeto mudado, né? Que muitos vão defender, dizer, porque vai mexer com o patrimônio histórico, e na verdade a história era outra, né? Então eu acredito que seja o mais correto realmente ser aberto ali no meio e realmente se fazer daquilo um corredor bem verde, né? Para realmente as pessoas ali poderem transitar com um ar de Cidade das Flores, né? Com um ar da grama, do verde, né? Hoje... Por mais que temos hoje Joinville seja uma das cidades com maior metro quadrado de área verde por habitante das cidades do sul do país, ainda falta, né? Tivemos o Parque da Cidade inaugurado, mas também não tem um verde, né? Assim, um gramadinho, uma coisa, né? Para você pisar na grama, pisar na terra. Muito cimento. Muito cimento para ser chamado de um parque. Como é que você vê, Douglas? Porque eu já ouvi falar, quando se fala em Rua das Palmeiras, de se fazer alamedas com bares tradicionais, tornar ela mais... A ideia agora é tornar ela mais cultural, com atrações culturais. Como é que você, enquanto publicitário, vê essa questão Rua das Palmeiras? Débora, eu acredito que isso já faz parte de uma requalificação do centro da cidade, né? Eu enxergo hoje a Rua das Palmeiras praticamente como o único cartão postal de Joinville, porque os demais estão em reforma há muito tempo, né? Interditados. O pórtico já na entrada, né? Que era lindo, tá lá com tapumes e sendo reformado já há alguns anos. O Mirante há muito tempo fechado, né? Parece que reabre até o final desse mandato, desse ano. E os outros pontos turísticos do centro também que precisam de requalificação. Museu do Sambaqui, Biblioteca Municipal e tantos outros que a gente não precisa tocar aqui nesse ponto, né? Mas eu acredito que é um primeiro passo, sim, e que deveria ser muito mais do que esse primeiro passo. Ele deveria, sim, ser aberto ali para as pessoas poderem estar transitando, ter mais iluminação à noite, um pouco mais de segurança, né? E que dê alguma forma de benefício para que os donos daqueles imóveis que estão na Rua das Palmeiras possam estar reformando os imóveis. Tem uma casa que pegou fogo ali há algum tempo, que ainda está lá na mesma situação, né? Então, para que esses imóveis pudessem ser reformados de alguma forma, que transformasse isso ali, sim, num pedaço de uma via gastronômica, né, com bares, cafés com happy hour, restaurantes, centros culturais, pequenas livrarias, né? Como a gente vê hoje em grandes cidades aí do mundo, né? E eu acho que Joinville tem a capacidade de ter isso no centro da cidade, onde grandes executivos, gerentes, diretores de empresa possam estar ali almoçando, tomando seu café, e a população possa estar também no mesmo lugar, tornando isso bem democrático, como a Rua das Palmeiras deve ser, sabe? Não só para um tipo de público, mas para todo tipo de cidadão de Joinville. A previsão de que as obras que foram propostas dessa requalificação, elas tenham seu término em maio. A gente sabe, e a gente sempre discute aqui no Ponto de Vista, que tudo que envolve o setor público de um modo geral, a morosidade e a burocracia, ela é muito grande. Previsão de maio aí, nós tivemos um exemplo recente, que agora a gente começa a ver o projeto realmente vendo a carinha dele, que foi a Via Gastronômica, que teve o seu totem lançado no ano de 2007, 2008, não me recordo, mas os projetos da rua, da Avenida Gastronômica, ali da Rua Gastronômica, a gente começou a ver a cara dela agora, né? Com as calçadas, enfim. Esperamos que a Rua das Palmeiras não seja mais um projeto que se arraste por tanto tempo. O poder público tem uma morosidade e uma burocracia muito grande, né? São licitações, são empreiteiras que fazem projetos com um custo baixo para depois abandonar o serviço na metade. Então, ter um cuidado para ver, de repente, se o barato não sai caro.
né? Às vezes a licitação é muito favorável porque vai ser mais econômico, mas a gente sabe que uma reforma, né, Douglas, né, Débora? Uma reforma não... Às vezes o barato sai caro, então tem que tomar cuidado. Agora uma coisa que é interessante, assim, que eu às vezes me desloco com a família para Curitiba, são aquelas feirinhas do Lago da Ordem, né? Que eu poderia ir ali, a Rua das Palmeiras, com aquele ambiente todo ali, ser algo daquele gênero ali, né? É verdade. Então, você imagina só uma feirinha onde as famílias pudessem participar, né? Porque aquele ambiente da Lago da Ordem em Curitiba, você só vê famílias, né? Então, você fazer um projeto desse, onde tenha os barzinhos ao redor, né? Mas tem um espaço para que possa fazer aquelas feirinhas lá no final de semana, no domingo de manhã. E você citou Curitiba, eu acho que Curitiba é um dos grandes exemplos, e exemplos bons, eles sempre devem ser seguidos. Sim. Curitiba, o Largo da Ordem é realmente, você vê no final de semana as pessoas circulando, as famílias andando, e como eles querem transformar aqui, trazer a Rua das Palmeiras, que ela seja convidativa, e aí volta mais uma vez a união do público e do privado, né? E também a geração. E aí, porque é todo um contexto, é geração de emprego, é geração de renda, é incentivo a um pequeno empresário, um pequeno artesão de colocar o seu produto, né? É um círculo, né? E por que não começar, né, Débora, com uma feira de produtos orgânicos? No Rio de Janeiro, eu tive recentemente, eles têm no domingo os produtores que nós temos aqui, a nossa zona rural aqui de Joinville, né? Por que esses produtores não podem no domingo fazer uma feira de produtos orgânicos ali na Rua das Palmeiras, revitalizada, movimentando o centro da cidade, fazendo com que o joinvilense passe pelo centro da cidade com gosto e com orgulho de estar ali nesse centro, né, Débora? Quanto ao prazo de maio, eu costumo bater bastante nisso, mas a minha opinião é que toda obra pública deveria ter na placa, além da verba que eles fazem questão de colocar, o prazo de término da obra, para que a população pudesse cobrar, né? Isso é verdade. Hoje ainda estava lendo que parece que a ponte Charlot, ali na frente do Centro Eventos, foi prorrogada a inauguração mais uma vez. Agora, era para ser inaugurada agora no dia do 9 de março, né? Foi para o dia 26 de março. De março. Então já foi mais uma vez um prazo elástico dessa obra, né? E assim a gente vê tantas outras que a gente nunca sabe quando ela vai terminar. E a gente nunca consegue ver se aquele número de pessoas que estão trabalhando realmente é o suficiente para terminar a obra no prazo. E temos tantas outras obras na cidade que, se a gente for falar, a gente não vai ter tempo no programa, até porque no próximo bloco a gente vai falar sobre uma discussão que está em pauta na Câmara dos Deputados, uma nova lei seca que promete aí ser amenizar um pouquinho aquela pessoa que toma aquele copinho de chopp ou de cerveja, será? No próximo bloco a gente vai falar sobre esse assunto, um minutinho só, até já. Volta com o programa Ponto de Vista, e o nosso assunto aqui no nosso intervalo, nosso comercial aqui, ele continua rolando. Pena que vocês não podem ficar sabendo o que rola nos bastidores aqui, mas a gente dá sequência aqui, porque infelizmente o nosso tempo é curtinho e não dá tempo para conversar tudo, mas o que a gente pode falar a gente vai contando. Agora 9 horas e 25 minutos. E olha só, você lembra que em 2008 entrou em vigor no país a Lei Seca? Ela entrou em vigor com o objetivo de diminuir os acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados, sendo que o consumo de bebidas alcoólicas é uma das principais causas de acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Agora, a Câmara dos Deputados levanta a questão novamente e altera o projeto da nova Lei Seca. Entre os pontos, olha só, está a tolerância zero para o motorista que dirige depois de beber, estipulada pelo projeto que altera a lei seca e que deve ficar restrita a penas administrativas, conforme o texto que está sendo fechado na Câmara dos Deputados. Diz o texto que apenas motoristas flagrados dirigindo com mais de 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou com sinais que beberam antes de dirigir a direção poderão ser processados criminalmente. A alteração está sendo discutida pelos deputados e cria parâmetros para diferenciar o motorista que, eventualmente, bebeu aquele copinho de chopp ou daquele que dirige embriagado. Mas, para ambos, atenção, haverá multa e perda da carteira de habilitação, assim como acontece hoje. Mas o nosso assunto aqui com os meus convidados, essas alterações na Lei Seca, essa discussão que retoma a Lei Seca, que já está aí em vigor desde 2008, a gente estava lembrando aqui antes de começar o programa
que em 2008 a gente, né, saía à noite, enfim, via-se um grande número de policiais, a cidade recebeu, na época acho que foram 8 ou 9 bafômetros, onde as pessoas que frequentam ali os bares da Visconde saíam, eram policiais a cavalo e carros, para justamente, né, tentar pegar as pessoas que tinham bebido um pouquinho demais, que estavam saindo da balada. Hoje a gente não vê mais tanto essa fiscalização da lei seca. Como é que vocês veem a lei seca de uma maneira geral? E agora com essas alterações de que está liberado aquele que tomar o seu copinho de chopp? Débora, em Joinville realmente a fiscalização a gente vê que não é tão rigorosa, né? Em outros pontos do país tem lugares que são bastante, no Rio de Janeiro mesmo a gente vê vários artistas, personalidades sendo pegas nessa lei seca. Quem esteve lá sabe que eles são bem rigorosos quanto a isso. Só que ao mesmo tempo em Joinville a gente vê pouca alternativa, porque a gente não vê um ônibus que circule na madrugada para a pessoa poder pegar, a gente tem poucos táxis e a gente não tem uma van das casas noturnas que possam estar levando o pessoal. No início da lei seca existia, chegou a existir, né? Até chegou a existir. Então eu acredito muito que o empresariado também possa ter alguma forma de estar levando as pessoas para casa para que elas possam ir com segurança. Porque sair, tomar um chopinho, tomar uma taça de vinho, todo mundo quer se divertir, né? E tem que voltar para casa de alguma forma. E que seja de uma forma segura. Esse é o meu ponto de vista. Seu ponto de vista, Gaspar, a respeito aí dessas alterações que os nossos deputados querem fazer da lei seca? Nós estávamos comentando antes, né, Débora? Sair para tomar um copinho de chopp, no texto fica bom, mas quem que toma só um copinho de chopp? E nem sempre tem o cara que quer ser o motorista da rodada, né? Não. Então, assim, e a nossa Constituição, ela é muito falha, né? E, então, qualquer brecha que a gente venha deixar, qualquer tolerância que a gente dê a mais, né? Aquela história, né? Mira pequena, erro pequeno, mira grande, erro grande, né? Então, se você der uma margem para isso aumentar, e daqui a pouco, é permissível tomar um copo de chopp. E daqui a pouco eles vão arrumar uma brecha que o copo de chopp não pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, e aí volta a questão, e aí nós regredimos numa situação que nós vemos de vez em quando alguém ser vitimado pelo uso do álcool, pelo uso, e todos nós sabemos que ele afeta. Por mais que você diga, eu estou bem, eu posso ir embora, isso é uma mentira, né? Até porque, se você precisar realmente, você não vai ter aquele reflexo que tem que ter. Até porque a lei foi criada para evitar os acidentes de trânsito, e a gente sabe muito bem que as pessoas, de um modo geral, cada uma reage a um tipo diferente. Uma pessoa pode tomar uma latinha de cerveja e não sentir nada, bem como outra pode tomar meia dúzia e também, né, enfim. Mas são discussões aí que várias. Algum complemento, Douglas, Gaspar? Fique à vontade, por favor. Nós vimos aí, mesmo com a lei rígida da forma que né? Nós vimos vários casos na televisão, na mídia aí, né? De situações onde o cara atravessou o sinal, matou outra pessoa e foi constatado a embriaguez, foi caracterizado, aí ele se validando porque ele tinha já uma orientação melhor, né? Não fez o teste de bafômetro, né? Que hoje não é mais obrigatório ser feito também. Não é, porque a Constituição diz que você não precisa gerar prova contra si próprio, né? Então, aí você vê uma situação com a lei rígida, onde a pessoa sai impune, e imagina se nós lacearmos ela um pouco mais. A impunidade vai ficar muito maior. Várias questões para serem discutidas, mas nosso tempo é curto e quem sabe a gente continua a discussão tomando um chopp. Agradeço a presença, Douglas, muito obrigada. Obrigado a você, Débora. Presença. Gaspar, também muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. E eu agradeço você também, a sua presença e a sua companhia em mais um programa Ponto de Vista. E eu agradeço a minha produção de maquiagem e cabelo, Jéssica Gomes. E você também pode fazer um contato com a Jéssica, ela atende na sua casa a domicílio, 8843-7853. E se você quiser ser um apoiador do programa Ponto de Vista, é só entrar em contato através do telefone 9961-7181. E eu espero você já sabe, na próxima terça-feira, às 9 horas da noite. Uma ótima semana para você e até lá!
casa.